Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai reagir, conversar um pouco sobre esse vídeo aqui que o Ryan Santos falou sobre a questão de procrastinação. Eu particularmente não concordo com muita coisa que o Ryan fala, mas nessa área de, não posso dizer muito produtividade, mas nesses campos que envolve você ter performance, entregar certos resultados, ele tem muita fácil falar, ele fala sobre isso há muito tempo, desde 2012, e ele tem resultados com isso. Tem métodos e aplicou isso em várias empresas. E eu acho que essa área, esse tema sobre procrastinação é uma coisa que afeta muitos programadores. E a gente pode trazer vários temas para conversar aqui que podem fazer com que você, programador, possa melhorar na sua carreira, na sua performance. Se você não me conhece, eu sou Elton Marques, sou Dev Senior, sou Tech Lead, atuo na área de programação há 10 anos. E eu trouxe esse canal, criei esse canal aqui com o intuito de trazer informações, discussões relevantes que podem fazer com que você, programador, evolua na sua carreira. Voltando aqui para o vídeo, vou salientar aqui, a gente vai discutir, esse vídeo aqui não é para concordar com o que o Ryan vai falar, a gente vai discutir alguns pontos e aí a gente vai trazer os insights também para a área de programação. E também não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, que a gente está com a meta de bater 1000 inscritos até maio do ano que vem. Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos, direto do meu apartamento em Barcelona, na Espanha. O vídeo de hoje, ele é um pouco pessoal e é por isso que você vai ver aí os comentários bloqueados. Porque eu acabei de sair de uma sessão com a minha psicóloga, que também faz a função de minha fonoaudióloga. Então é tipo, como se fosse o Megazord, um profissional Megazord que conecta uma coisa com a outra, a parte da comunicação e a parte da cabeça. E, cara, eu venho fazendo esse tipo de terapia já há 1 ano e tem me ajudado muito. E hoje o assunto foi procrastinação, os 2 tipos de procrastinação. E eu quero compartilhar com vocês algumas conclusões que eu tive hoje, e por se tratar de um vídeo altamente pessoal, que eu abro meu coração, mostro o meu lado sensível, você não vai ter o direito de comentar e zoar aqui nessa caixinha de comentários. Eu quero começar dizendo que pobre não tem depressão. Ok? Por quê? Porque o pobre não tem tempo para ter depressão. Ele está em modo sobrevivência. Ele precisa acordar às 5 horas da manhã, pegar ônibus e trem longe pra caralho para ir pro trabalho. Isso é uma coisa que é pesada de se falar, mas realmente antigamente tinha muito esse discurso que pobre não tinha direito nem tempo de ficar depressivo porque tinha que sobreviver. E eu vejo que hoje, com as questões das redes sociais, o pobre ele tá mais depressivo, isso aí ele tá depressivo, tá com depressão, porque ele tá no modo sobrevivência, mas ele tá com esse inimigo aqui na mão, que é o celular, e ele vê as misérias do mundo, as mazelas, e se compara e etc, enquanto tá no modo sobrevivência. Então acho que hoje tá pior. O pobre tem tempo para ficar depressivo, tem condições, tem situações para ficar depressivas, sim. E prover para ele e para a sua família. Ok? E isso volta àquela velha máxima de mente vazia é a oficina do diabo. E a psicóloga, ela jogou bem aberto assim pra mim, olha só. E assim, é uma pessoa que cobra R$500 por hora. E, mano, quem cobra R$500 por hora só tem cliente top high level. Ela fala, Ryan, os meus piores clientes, ou seja, os clientes mais difíceis de terem algum tipo de resultado, são exatamente as pessoas com mais dinheiro. Ok? Por quê? Porque essas pessoas, elas não têm necessidade. Ok? Elas não têm necessidade. E anote isso daí. A depressão vem quando você está protegido de necessidade. E aí, cara, eu recebo um monte de mensagem de herdeiro aqui, de gente com muita grana, meio que perdido na vida. E a raiz é exatamente essa daí. E o Brasil, por ser um país de taxa de juro alta, o Brasil, ele acaba concentrando muita depressão na parte superior da sociedade, porque as pessoas não têm necessidade. É o famoso rentista, velho. Uma pessoa consegue viver no Brasil, se tiver muito dinheiro, ela consegue viver só com juros. Ela não precisa trabalhar.
ok? Vamos supor que você é classe alta nos Estados Unidos e seu dinheiro parado rende 1% ao ano, igual rendia até bem pouco tempo atrás. Cara, você é obrigado a levantar o seu cu da cadeira. Calma aí, a não ser que você tenha 100 milhões de dólares na conta, que 100 milhões de dólares rende 1% ao ano. Então você vai ganhar 1 milhão de reais por ano e vai gastar esse 1 milhão de reais por ano. A não ser que você tenha 100 milhões de dólares na conta, que é uma porcentagem muito pequena da população americana, você precisa levantar o cu da cadeira e se motivar. Porque você ainda tem necessidade. Ok? Eu já até passei por isso, mas eu tenho um grande amigo que ele está em depressão há 5, 6 anos. E não sai dali, cara. Já trocou de psicólogo, já tentou de tudo, o maluco tá em depressão 5, 6 anos e não sai dali. E aí, a raiz disso é que ele faz o que quer. Aí aqui vai outra frase da psicóloga, ó. Fazer o que quer é uma brecha enorme para estar em depressão. E muitas vezes nessa área a gente fica na sua zona de conforto. Eu digo isso bastante de programador, que fica na comunidade de programação. Ah, minha comunidade é mais legalzinha, essa linguagem é legal, eu gosto desse framework. E às vezes isso te bloqueia de mudar para uma linguagem, para uma comunidade, para uma tecnologia, para uma ferramenta que vai te fazer ter resultados financeiros. Vou falar diretamente assim sobre dinheiro mesmo. E isso pode estar afetando na sua performance. Então você precisa mapear. Eu estou fazendo o que realmente é necessário para eu mudar a minha realidade como programador. Lógico, a gente sabe da situação atual do Brasil, sabe como está o mercado de programação no mundo, mas você realmente está fazendo o necessário para mudar isso da sua carreira. Você está enviando 2 a 3 currículos por dia. Então é um pouco que você tem que analisar para a sua vida. Okay? Porque se você faz o que você quer, você não tem o senso de necessidade. E é o senso de necessidade que te faz ser homem, que te faz matar um leão por dia, que te faz realmente ter aquela motivação em viver. Pobre não tem depressão. Você não vê ninguém em Rivotril na favela brasileira. O cara pode estar fudido de grana, mas... A depressão do pobre é cachaça e cigarro, infelizmente. Você vê que o favelado, pelo menos o favelado carioca, ele é mais feliz. O cara tá sem grana, mas ele vai no samba, baile funk, toma a cerveja dele, come a mulherzinha dele ali, na comunidade, no beco. Mas depressão não passa. Depressão é coisa de rico. Por quê? Por causa da falta de incômodo. Ok? Então aqui vai outra frase aqui, cara. É que o incômodo é saudável. Quem é rico é mais difícil de tratar, segundo essa minha psicóloga. Por quê? Porque eles não têm incômodos, não têm necessidades. E é exatamente isso que faz a gente sair de ponto A para ponto B. Ok? E aí, cara, nós chegamos aqui, e aí eu falei, porra, tô com esse problema XYZ. E aí a gente conseguiu isolar 2 tipos de depressão, não, de procrastinação. Tem um tipo de procrastinação que ela chamou de birra. Ok? E eu vou colocar aqui na minha realidade a procrastinação birra, que é o seguinte. Eu tenho X coisas pra fazer. Só que até bem pouco tempo atrás, meu pai era meu financeiro, meu contábil e meu jurídico. Eu usava meu pai como bengala. E ele absorvia essas picas. E pode ter certeza que a depressão estava chegando. Pouco tempo atrás. Ok? Eu estava terceirizando tarefas que podiam muito bem serem executadas por mim. Ou por uma secretária da empresa. Não. Quem fazia era meu pai através do Family Office. E isso me fazia realmente procrastinar, entre aspas, operacionalmente. E aí, cara, depois de terapia, muito autoconhecimento, eu fiz um compromisso comigo mesmo e passei a honrar esses compromissos de cara. Fazer coisas que eu necessariamente não quero fazer. Por quê? Porque, cara, isso é a vida de um homem brasileiro de 2025. Ok?
A pergunta que você tem que fazer é, essa procrastinação que eu tô fazendo é birra? Sou eu não querendo ser adulto e, tipo, botar a cara na rua? Eu vou trazer um caso aqui que eu vejo bastante aqui. Inclusive, é um relato do que eu já fiz, um erro que eu cometi e que eu me arrependo bastante da minha vida. Todo mundo que já trabalhou com empresa grande de tecnologia sabe que uma das formas de você crescer dentro dessas empresas, geralmente é quando a empresa é muito grande de tecnologia ou quando é consultoria. Uma das formas, você entrou na empresa, passou 6, 7 meses, uma das formas de você conseguir um salário maior, você não consegue conversando com o seu chefe. Uma das melhores formas é que essas empresas, geralmente, elas oferecem tipo, uns cursos para capacitação. Dentro da própria plataforma da empresa, tem um sistema interno na intranet, e aí você vai fazendo esses cursos. E uma das coisas que eu vejo mais programadores falando é que não tem tempo. Que não tem tempo para se capacitar, e geralmente são assim, coisas bem básicas. Básicas e que são úteis para a área de programação. Então, são cursos de cibersegurança, curso de gestão, e o que eu mais vejo, inclusive eu não fazia, eram esses cursos. E hoje eu vejo pessoas das outras consultorias que eu trabalhei, das empresas que também, das indústrias que eu trabalhei, que faziam esses cursos. Lógico, é uma evolução horizontal. Você, digamos, se você é um pleno 1, você vai passar para pleno 2, pleno 3, pleno 4. Para se passar de pleno para sênior é muito mais uma questão de postura do que essas capacitações. Mas é nesses degraus que você vai tendo de pleno 1 para pleno 2 ou pleno 3, é que você vai ganhando R$300 a mais, R$500 a mais, R$1.000 a mais. Você vai tendo mais benefícios, que pode parecer pouco, mas você vai estar evoluindo, entendeu? E eu vejo que muita gente não faz por procrastinação, porque prefere ficar o dia todo digitando, codando, batendo cabeça, do que estar estudando ou estar evoluindo na área de programação. Então, essas coisas que você tem que estar atento com relação à sua visão como programador. Um exemplo, ó. Isso aqui é a Praça do Mar. Aqui à direita, só atravessando a rua, tem um monte de restaurante. E eu já pedi comida do La Tagliatella, que é bem aqui, pelo Glovo, pelo aplicativo que é o iFood espanhol. O que ela quis dizer é, olha só, cara, ao invés de você pedir pelo aplicativo, você bota uma roupa, você atravessa a rua e pede no mínimo take-out. O certo é você sentar lá e comer, mas você pede no mínimo o take-out, porque você está sendo preguiçoso de pedir Glovo aqui. Foda-se que, cara, você paga mais, mas tipo, esses 5 euros a mais não te afetam financeiramente, mas o fato que você tá apertando um botão, sentado em berço esplêndido, para a comida chegar à tua porta, isso contribui para todo esse problema de procrastinação e incômodo que a gente tá... Demais. Antigamente, pra você evoluir na carreira, gente, você tinha que pelo menos se formar, entrar no emprego, fazer uma pós. Hoje você consegue evoluir na sua carreira com um canal no YouTube e você não quer fazer. Então é uma coisa que você tem que ver, mapear na sua vida. O que é que você pode estar fazendo, que está no seu alcance como programador, e você tem que esquecer, assim, que existem outros problemas que não estão no seu controle, como questão financeira do país, situação no mercado, novas tecnologias. Você tem que analisar o que é que eu posso estar fazendo do meu currículo, das capacitações, de tecnologias, o que é que eu posso fazer, o que é que o mercado está precisando, o que eu posso fazer, quantos currículos eu estou colocando por dia, que eu posso fazer com que eu mude minha realidade. Passando. O segundo tipo de procrastinação é a procrastinação que sinaliza. Por exemplo, cara, eu tô há muito tempo procrastinando escrever um livro. Qual é o sinal? Por que eu estou muito tempo procrastinando? Porque não é pra ser. E aí isso volta à tal da lei da intenção decrescente, que é, quanto mais tempo você demora a executar uma tarefa, menor a probabilidade de você realmente vai fazer aquilo ali. Okay? Então a procrastinação que sinaliza é, eu demorando tanto tempo para escrever esse livro, lembrando que, 1, ninguém mais lê, ninguém mais compra livro e lê. 2, esse livro ia trazer muito problema jurídico para mim. Ia mesmo. 3, esse livro ia me expor desnecessariamente numa época que, cara, eu preciso voar debaixo do radar, porque tem eleição, porque minha filha vai estar no Brasil e tal, e coisa e tal. Então, é
o sinal dos céus que, cara, não é por ali. Então, o que eu quero pregar aqui de conclusão da sessão de hoje de terapia, que foi muito frutífera, é, cara, quando você tá procrastinando em alguma coisa, analisa se é procrastinação de birra, procrastinação operacional, que é aquela que, tipo, você praticamente tá sendo uma criança e não quer botar o pé fora de casa e dizer assim, ó, eu tô aqui. Essa é a procrastinação 1. A 2 é Deus dizendo, não é por aí. Cara, eu tenho um monte de coisa no meu caderno de sonhos que estão lá no topo, só que, cara, eu não dou o passo pra fazer. E aí, depois dessa call aí, eu parei, olhei esses top 5, top 10 sonhos aí, e todos eles caíam na categoria número 2. É uma sinalização de que o caminho não é por ali. Beleza? Então, hoje foi um vídeo um pouco mais filosófico, antropológico. É isso, eu espero que esse vídeo tenha sido, apesar das as besteiras que o Ryan fala, eu acho que esse vídeo pode ter alguns insights que você pode aplicar na sua carreira. Vou deixar aqui um vídeo bem legal, onde eu mostro como é que eu contrato dev senior, os devs para minhas equipes, e também como você pode montar o seu currículo como programador. Então, sai um pouquinho da sua zona de conforto, dá uma olhada nesse vídeo que está muito bom, que eu mostro como é que você monta o seu currículo e você pode aplicar para vagas. E sucesso na sua carreira aí. Qualquer dúvida, tem aqui o canal, tem alguns conteúdos legais que você pode estar aprendendo na área de programação. E sucesso na sua carreira. Abraço.